Domo Domo, meu querido e minha querida Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Doméstico na Kanoujo aqui no canal. E hoje eu vou conversar com vocês sobre dois capítulos que foram muito relevantes, são os mais recentes da história. São os capítulos de número 242 e de número 243. Por conta que a gente teve muita informação legal, a gente teve a volta de um personagem que, digamos, é muito importante para a história da obra, principalmente para a Hina. Afinal, vamos falar do Shu e, digamos que, dos conselhos e do pedido que ele fez a Natsu. E sério, foi muito bonito ter visto isso, porque não é qualquer um que faz esse tipo de pedido que ele fez. Ele provou realmente que ama a Hina. E sério, sobre isso a gente fala ao longo do vídeo. Para todo caso, a gente teve outras informações como o estado de saúde do mentor do Natsu. A gente viu que já não estava sendo uma das melhores. Espero que ele não morra, mas promete sequências para ao longo da obra em volta do Natsu, desse mentor dele. Mas o foco também é Narui, por conta que ela apareceu bem pouco, apareceu no final do 243, mas teve um foquinho bem legal e que eu devo comentar um pouco nesse vídeo, mas é só para os próximos capítulos que a gente vai ver um desenvolvimento nela. Mas para todo caso, vamos falar do que teve nesse capítulo, o que eu mais gostei, o que eu achei, como foi? Então vamos falar de Doméstico na Kanoujo e seus capítulos mais recentes, mais conhecido como Finalmente Natsu, você descobriu o que Hina está sentindo. Já começo falando sobre algo que foi muito interessante em torno da minha querida waifu Hina, pelo fato do que eu acho que ela foi muito madura, muito experiente, ela tipo foi grandiosa, pelo fato do que a gente viu que para não magoar sua querida irmã Rui, também, digamos assim, respeito ao Natsu e ao seu próprio sentimento de amor, ela decide voltar para casa. E o que isso quer dizer? Que ela está mais determinada a ficar com o Natsu. E muitos já podem estar pensando, como assim determinada, Haru? Se ela saiu da casa dele, isso mesmo que você ouviu, por conta que ela reconhece que com esse tipo de sentimento amoroso que ela tem, ela não pode mais ficar com o Natsu, ela não pode morar na mesma casa, porque a gente sabe que em algum momento ela vai ceder, ela vai beijar ele, o Natsu vai beijar ela, vai acontecer aquilo e daí vai só gerar em lágrimas de Rui, me desculpa. Mas acontece que foi muito legal o fato dela ter reconhecido isso, finalmente ela viu que o amor dela é, digamos que como de mulher, que ela quer ter uma relação amorosa, digamos que tipo de amor-paixão com o Natsu, então foi legal ela ter feito isso. E o que eu quero dizer com mais determinada, pelo fato de que o capítulo de número 243, o final, vimos que ela já foi para a América, e o que isso quer dizer? Que ela vai falar na cara da Rui que ela não pode mais cumprir a promessa. Vocês talvez não se lembrem, mas antes da Rui ir para a América, já na véspera, ela meio que obrigou sua irmã mais velha a fazer uma promessa, ou ao menos cumprir uma e dar sua palavra, de que ela não iria magoar enquanto ela estivesse fora. E o que isso quer dizer? Basicamente, não fique com Natsu. Foi isso que ela obrigou a Hina a fazer, pelo fato de que o que poderia magoar a Rui? Digamos que pegar boneca emprestada? Digamos que causar um incêndio na casa? É claro que não, seria, digamos que pegar o Natsu para ela enquanto ela tá fora do Nippon. Então eu vou... Olha, eu sei o que eu tô falando, que muitos vão me julgar, mas ela foi injusta. Essa promessa que ela fez a irmã dela passar foi injusta, porque ela já sabia então que a Hina tinha até um certo sentimento, ela não estava segura de que o Natsu tinha 100% de paixão por ela, porque se ela realmente estivesse confiante, ela não tinha feito a Hina criar essa promessa aí pra cumprir como o amor de uma irmã, por conta que ela ainda usou chantagem emocional, não me magoe, tipo naquele amor de irmã mais nova. É uma filha da mãe, a Rui, nesse ponto, mas devo reconhecer que ela foi muito inteligente também em fazer isso. Particularmente, já deixo ressaltar, amo a Rui, mas estou ressaltando algo que eu acho importante, ela foi injusta em fazer isso, me desculpe. Pra todo caso, tendo falado isso, o que eu quero dizer daí com a promessa? A Hina basicamente vai falar que ela não pode mais cumprir, que ela ainda está apaixonada, que ela guarda esses sentimentos desde a época que eles se formaram. Então isso é algo muito justo, por conta que o amor que a Hina tá sentindo pelo Natsu já é um amor faz tempo, ela está sofrendo em silêncio. Digamos que o Natsu teve a vida dele, digamos que ele ficou com a Rui, teve vários outros problemas, várias soluções, mas digamos que ele estava tendo uma vida feliz, enquanto a Hina teve que se mudar de cidade, a Hina teve que fazer tudo isso para o próprio bem dele, a Hina teve que pensar, a Hina, digamos que mostrou que ela ama o Natsu, pois ela não queria que ele se sentisse culpado, ela não queria que ele fosse punido. Então isso é algo que eu ainda vou falar ao longo do vídeo, porque tem relação com o que o Shu fala para o Natsu, mas digamos que basicamente a Hina aceitou carregar esse fardo sozinha, porque ela queria ver o futuro do Natsu ser brilhante. Então basicamente ela sofreu em silêncio e já tá na hora desse shipper retornar. Para todo caso, ela vai falar muitas coisas para Rui, eu espero ver isso no capítulo de número 244, espero que seja uma conversa bem sincera das duas, eu acho que vai ser legal ver ela, digamos, sendo honesta com seus sentimentos, e a Rui não vai ter
ter escolha, ela vai ter que aceitar, independente da situação, a Hina não vai mais desistir. Não é à toa que ela foi, pegou um avião, foi pra América só pra falar na cara da irmã. Se ela quisesse, ela podia ter ligado no telefonema, falar: "Me Desculpa, minha querida irmã mais nova, mas não vai rolar, acabou a promessa, não vou poder cumprir isso." Ou se ela quisesse mesmo, ela já tinha seduzido, conquistado o Natsu enquanto estavam morando juntos. Mas não, ela respeitou seus sentimentos, decidiu conquistar o Natsu, digamos, com seus próprios sentimentos, com sua própria força, com sua própria determinação, digamos que fazendo com que ele se apaixone novamente por ela. Mas para todo caso, acredito que ressaltei a primeira parte da Hina aqui que eu queria destacar sobre ela. O próximo capítulo vai ser muito bom, então vamos falar agora sobre outras partes do episódio, ou melhor dizendo, do capítulo. Agora vamos falar sobre o Tougen Sensei, que foi uma das partes centrais, eu diria, desses dois capítulos, pelo fato de que, mais uma vez, a Ken Sensei está meio que dando um desenvolvimento para esse personagem. A gente já sabe sobre os diversos problemas de saúde dele, e acontece que isso, pelo jeito, ainda continua persistindo, pelo fato do que a gente viu que no momento que ele iria oferecer um chá para a Hina, ele acaba meio que ficando não inconsciente, tendo um leve desmaio, ele fica tonto, tanto que ele acaba caindo no chão, e ele fala para o Natsu que ele só tropeçou em um livro, ele deu uma desculpa qualquer, mas mostra que ele está tendo ainda alguns problemas. Eu quero ver como isso vai se desenvolver, como isso vai se desenrolar. Na minha opinião, já dizendo já nesse momento atual, eu não sei se esse personagem não irá morrer daqui a alguns capítulos. Eu acho que vai ser um momento muito importante para desenvolver o Natsu e talvez, digamos que o objetivo dele como escritor. Pelo menos é isso que eu vejo na minha visão. Ainda é muito cedo para dizer sobre isso, a gente não sabe ao certo, mas eu, na minha opinião, como fã, queria ver, digamos, ele vendo o Natsu voltando a escrever, mas não sei se ele terá, digamos que tempo ou a permissão da mangaka para acontecer isso. Para todo caso, eu acho que vão focar ainda muito nessa questão de mentor e pupilo, do Natsu com o Tougen, então eu espero algo grandioso em torno desses dois, por conta que esses problemas de saúde ainda vão ter um desenvolvimento, eu ainda acredito. Mas para todo caso, tendo falado a primeira parte dele, vamos ainda continuar falando. Afinal, a Hina foi visitá-lo e finalmente ela faz uma pergunta que todos nós queríamos fazer: o Natsu vai voltar a escrever? E ele responde: se eu soubesse, eu seria um gênio. Muito legal essa parte em questão, digamos que a cena, por conta que a gente viu a resposta também que o Tougen Sensei dá para a Hina, pois ela ainda pergunta que, digamos que o Natsu, desde o tempo que do colegial dele, ele sempre arrumava um tempo, ele sempre estava com manuscrito, sempre escrevia em todo momento, ele amava, almejava se tornar um escritor, e agora ele só está focado nesse clube de atuação, mas eu não quero acreditar que ele está simplesmente desistindo desse sonho para alguém que era totalmente apaixonado, o Kashi desu ne? Então, acontece que o Tougen Sensei responde que ele só está feliz pelo fato do que? De pessoas como, por exemplo, a Hina estarem esperando seu retorno, por conta que quando ele tiver, digamos que totalmente confiança, ele conseguir voltar a escrever, terá pessoas que irão ver a sua obra, seja a Hina, seja seus amigos mais próximos, como os fãs pelo que ele conquistou já com seus livros que ele publicou. Então isso foi muito bonito e interessante, porque isso é uma pegada muito real que eu já ressalto. Mas falando do cenário em questão, foi muito importante para a Hina ter essa resposta, por conta que o Natsu, ele é um personagem, é o protagonista da obra que eu quero o desenvolvimento dele, não só na parte romântica. Eu sei que Doméstico na Kanojo é focado no romance, mas pegue a Rui, por exemplo. Ela ficou na América para treinar as habilidades dela. Ela não achou que ela estava pronta para voltar, digamos que para o Nippon, porque tem muito que ela pode aprender ainda ali. Então, ela está focando no objetivo dela, na carreira dela. E acontece que o Natsu está focado, digamos que um objetivo temporário, que é ser ator. Mas o objetivo que ele quer realmente, que ele vai, digamos que se tornar, que vai talvez trabalhar com isso, é se tornar um escritor. A gente sabe os diversos problemas que o Natsu teve, a insegurança, o medo que ele tem, digamos, em não conseguir, mas eu acredito que por ele não ter tentado mais vezes e estar com essa insegurança, esse medo realmente de não conseguir escrever, isso tá afetando muito ele, e eu acho que eu espero um desenvolvimento em torno disso. Conta que ele é o protagonista, eu acho que é normal eu querer que o protagonista tenha um desenvolvimento não só na parte romântica, pelo fato de que mesmo com inseguranças, mesmo que ele não tenha conseguido quando ele tentou, eu quero ver alguma coisa meio que dê uma inspiração para ele ele volte a escrever, ou alguma coisa, digamos que a sua própria determinação, tipo, eu quero e vou fazer isso, eu quero ver alguma coisa que a Ken Sensei desenvolva o Natsu, porque eu acho que é muito importante ele ter essa parte, porque é uma parte importante dele, querendo ou não, para os fãs realmente de Doméstico na Kanojo, que acompanham desde o começo do mangá, sabem, a gente vivia, digamos que vendo em cada capítulo o Natsu escrevendo, a gente sabe as inspirações dos livros do Natsu, então acontece que eu acho que nesse momento que a Hina tá sendo o foco,
é muito importante que ele voltasse a escrever ou que ele tivesse alguma inspiração, nem que ele fizesse vários rascunhos, mas eu queria que ele fizesse esses vários rascunhos e o Toge Sensei, o Kira Sensei, digamos que supervisionassem, digamos que o que ele errou nesses rascunhos, mas eu queria ver, digamos que uma volta dele, tipo tentativa, 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 erro, erro, até que ele conseguisse realmente escrever o livro, o manuscrito que seria perfeito para ser publicado, porque como foi mostrado, há diversas pessoas que estão esperando, a gente como fã está esperando a volta do Natsu como escritor, a Hina está esperando porque ela torce para a felicidade dele, para que ele retorne para o grande sonho dele. Por exemplo, também o editor do Natsu espera esse retorno, porque isso é algo que já foi mostrado várias vezes. O editor ligou e falou que ele só tá ligando para saber como o Natsu está, mas a gente sabe que ele espera o retorno do Natsu. Afinal, eu acho que todas é a pessoa que mais está esperando, porque é o editor do garoto, querendo ou não, é o trabalho dele, ele quer ver a volta do Natsu, ele gosta das obras do Natsu, então eu acredito que o editor também tá. Por exemplo, tem diversas pessoas, eu ia ficar minutos falando, mas por exemplo, os amigos da Gakkou do Natsu também devem estar esperando. Por exemplo, o Arexo. Se o Arexo descobrir que o Natsu parou de escrever, ele vai querer saber o motivo, vai tentar incentivar, como por exemplo Momo, entre vários outros. O Kira Sensei mesmo é o próprio, foi um dos mentores do Natsu. Provavelmente ele também quer a volta do protagonista voltando a escrever. Então, foi como o Togen Sensei falou, ele está feliz porque ele sabe que quando ele voltar a escrever, vai ter pessoas que vão estar ao lado dele, que vão estar ansiosas. E os próprios fãs que provavelmente o Natsu já reuniu alguns fãs, ter vários, pode ser poucos, mas há pessoas que estão esperando essa volta do Natsu. Então acredito que ele tá confiante, ele não está despreocupado, ele sabe que no momento certo, quando ele conseguir, vai ter pessoas que vão acompanhar ele novamente. Então eu acho que foi muito legal essa parte que o Togen Sensei nos mostrou. E é uma parte que eu quero destacar para a nossa realidade, porque é algo muito real. Vai ter momentos que a gente vai estar com insegurança, que a gente vai estar com medo, que a gente vai estar com incerteza, só que no fundo a gente sempre vai estar feliz, porque a gente sabe que aquela pessoa que nos admira, que gosta da gente, aquela pessoa que ama a gente, tá esperando o nosso retorno. Então é algo que o Togen Sensei falou, há pessoas que o Natsu sabe que estão esperando o seu retorno, por isso que ele não tá preocupado, por isso que ele tá feliz. E isso é uma questão que muitas pessoas na realidade têm, porque vai ter diversos momentos que você provavelmente vai estar inseguro, independente do que você faça, ou se o seu trabalho é algo em torno da carreira artística, mas sempre vai haver aquele momento de insegurança, só que a gente sempre tem que insistir, porque isso é algo que eu espero que a obra mostre do Natsu, ele voltando a escrever, que ele insista e tenha sua volta triunfante. Então, essa parte que a obra colocou, eu acredito que até foi uma forma que a Ken Sensei foi muito poética, uma forma muito bonita, porque ela mostra que há pessoas que sempre esperam o retorno, digamos que daquela pessoa que elas admiram. Isso é uma forma, digamos que de dar ânimo, porque independente de você tá, nunca desista, porque em algum momento vai ter a sua volta triunfante, e é isso que eu espero que a Kei Sensei faça na obra, porque eu quero ver a volta triunfante do Natsu, e quando essa volta triunfante tiver, meu amigo, a gente vai conversar bastante daí sobre essa parte. Mas acredito que eu me alonguei demais, vamos concluir essa parte do Togen Sensei com a Hina. Então, a gente viu daí que ela fala, ela se sente mais calma após ouvir isso, e daí ela fala que em todo momento, desde que ela ensinava ele sempre, digamos, subia no telhado e queria escrever em todo o seu tempo livre. E nesse momento que ela fala isso, ele percebe, você então foi a sensei dele? Ele lembra do primeiro livro do Natsu, que foi inspirado na Hina, daí ele ligou as peças. Então é ela que foi sua inspiração, seu Kono Yarou. Esses dramas aí, Souka. E sério, foi a melhor parte porque tipo, a gente riu, porque quem não percebe que foi inspirado na Hina esse Hon? Sério, todo mundo, digamos, principalmente os escritores, como já mostrou, o Kira Sensei percebe logo na cara que foi inspirado. É só conhecer um pouco da história de vida do Natsu que você percebe na hora qual é a inspiração dele naquele livro. Então, particularmente, foi muito boa essa parte. Mas acredito que eu falei tudo que eu queria agora sobre o que eu achei dessa cena. Espero que tenha ainda um desenvolvimento em torno dessa parte. Acredito que vai ter, espero que o Togen Sensei esteja vivo, para daí falar mais ainda dele e sobre a volta do Natsu e como é importante a nossa insistência. Mas agora vamos falar de Natsu e Shu. Sobre o título de Ikemen que eu havia falado no vídeo passado, tira do Natsu e dá pro Shu, porque vai ser um título melhor colocado, porque digamos que esse sim foi um homem, porque ele mostrou o que é um amor de verdade, um amor que é milagre, existe na realidade, até no mundo 2D às vezes é milagre, pelo fato de que vemos que o tipo de amor que ele fez é aquele tipo de amor que a gente fala, Caraca, eu quero casar com esse cara, eu quero casar com
essa mulher. Porque a prova de amor que foi feita, sério, é muito bonita. A gente viu que ele não se importa mais com os seus sentimentos. Ele só quer ver a felicidade da pessoa que ele ama. Pelo fato de que ele só quer ver a Hina feliz. Ele falou a simples frase para o Natsu: Shinigami Natsu, you are the only can make her happy. Ou foi algo do tipo, eu posso ter enganado aqui a frase, mas que você é o único que pode fazer ela feliz, Natsu. Então, tipo, ele meio que estava fazendo um pedido: por favor, fique com ela vai se tornar feliz. Porque a maneira que ele percebeu como a situação estava indo, ele viu que a felicidade da Hina nunca iria surgir do modo que ela estava fazendo, que parece que ela nunca iria tomar uma decisão. E acontece que no momento que ela toma a decisão, é o momento que eles estão conversando e ela já estava no aeroporto. Mas, para todo caso, isso foi muito legal pelo fato de que o Natsu finalmente acorda, ele leva um esmurro na cara e percebe: caraca, o que é que eu fiz da minha vida? Porque, sério, o Natsu, ele nunca percebeu, tipo, os verdadeiros sentimentos da Hina após o término. Ele nunca viu que ela ainda era apaixonada, ele nunca tinha percebido porque ele falou: mas ela me disse que a gente não queria ficar junto. E acontece que daí o Shu ainda explica: mas tudo isso foi para que você não se sinta culpado, por conta de que se você soubesse que a escola deu restrições, que ela não poderia comunicar-se com você, você se sentiria a pior pessoa da face da terra de Domestic Nakanojo. E acontece que é verdade, a gente saberia como o Natsu iria se sentir. Então ela ter, digamos, decidido assumir toda a punição sozinha, ela ter decidido mudar de cidade, ela ter pedido, digamos que para os responsáveis não darem nenhuma punição para o Natsu, que ela iria aceitar qualquer coisa, foi algo muito bacana, muito legal. Pelo fato de que, para o desejo do Natsu de se tornar um escritor perfeito, para que ele tenha um futuro brilhante, para que ele não tivesse nenhum castigo por ter se relacionado com uma sensei, digamos que ela assumiu tudo isso e ela nunca esqueceu o Natsu, como o próprio Shu fala. Teve um momento que eu realmente me aproximei da Hina, eu tentei, digamos que, conquistá-la novamente, não que eu me orgulhe disso, mas acontece que eu queria tirar a culpa dela, e foi aí que eu vi que o que ela sentia por você era amor, ela nunca esqueceu você em nenhum momento. E a simples cena que até foi colocada no episódio 12, acredito que, do anime, é a cena da Hina, digamos que, com o livro que foi publicado do Natsu. É uma cena que foi bem fiel à cena do mangá, porque mostra realmente que a Hina comprou o livro do Natsu, ou seja, mostra que independente se eles estivessem distantes, independente do que a Hina teve que fazer para que o Natsu se sentisse com o coração partido, foi tudo para seu bem, porque ela sempre esteve olhando ele de longe para que ele tornasse o sonho dele uma realidade. Então, sério, foi incrível o Natsu finalmente ter visto essa verdade. Eu acho que foi muito importante o Kobayashi-san ter feito isso, o Shu ter feito isso, por conta que o Shu decidiu tomar partido pelo fato de que ele viu o que o Kobayashi-san falou, porque ele continua frequentando o café, um café que ele gosta. E acontece que daí ele fala: como que a Hina tá? E ele fala: amante rejeitado? E ele fala: eu só quero saber como ela tá. E ele fala: então, ela tá o mesmo de sempre, continua bela e mais super protetora, mais protetora que o próprio pai do Natsu. E acontece que nesse momento tá na hora de eu ter que falar então com o garoto, não é mesmo? E daí o Kobayashi-san só fala: deixa então que eu armo toda a peça, que eu quero ver esse palco no meu café. Então a gente viu que foi aí que aconteceu. O Shu falou com o Natsu, o Kobayashi-san ficou prestando atenção e falou que era necessário, e finalmente vimos que depois disso o Natsu pegou um densha lá, um trem, e ficou até começando a chorar, porque ele percebeu: como que eu não vi isso? Como que eu não percebi isso? Como que eu fiz ela passar por todo esse fardo sozinha e estar aguentando isso até hoje? E acontece que no momento a gente viu que o Natsu fala que nesse momento todo ele se apaixonou por outra pessoa, que ele não sabe mais se ele pode fazer a Hina feliz. E acontece que o Shu fala: você já tem Hatachi, não é mesmo? Então eu espero que você faça a escolha certa e pense nos sentimentos dela. E nesse momento que ele fala faça a escolha certa, a gente sabe, a escolha certa é Hina. Pra todo caso, foi um capítulo que eu gostei bastante. Essa parte do Natsu foi muito interessante. Eu acredito que próximo capítulo, ou capítulo de número 245, teremos um foco nele, principalmente quando tiver um contato de volta da Hina voltando pro Nippon, de ambos conversarem com si. Eu acredito que pode ter a volta de um casal aí, mas a gente vai ter que pensar bastante, porque eu acredito que o Natsu vai pensar muito sobre isso agora, porque como ele mesmo disse, ele ainda se sente atraído, não apaixonado, mas uma primeira paixão pode, obviamente, voltar, não é mesmo? Então, tendo falado dessa parte de destaque isso, por conta que a Hina realmente sofreu em silêncio,
porque para ver o bem da pessoa que ela amava, ela teve que fazer essa escolha, por mais sofrida que fosse, para que ele não soubesse da verdade. Isso foi uma prova de que ela realmente se importou com o futuro do Natsu. Ela queria que ele focasse em seus objetivos. Então a Hina realmente amou o Natsu. Mas para todo caso, já tendo exaltado essa parte, eu acho que eu posso ter sido exagerado, posso ter mandado mais indiretas para certos chips, mas para todo caso, foi uma parte que eu queria destacar. A Hina sofreu em silêncio. Esse foi o chip mais injustiçado pela época que ocorreu, e é por conta disso que provavelmente vai ter uma volta desse casal no momento atual. Mas isso só o tempo dirá, mas eu fico bem feliz em ver, por conta que realmente eu acho que é importante o Natsu perceber isso e agora ele refletir com calma. Mas agora vamos falar da nossa querida waifu Rui. Então, a Rui, eu diria que ela vai passar por uns maus bocados também, e eu espero que eu não sofra com isso, porque eu tô preocupado. Afinal, vemos que ela foi promovida para a seção pasta no restaurante, ou seja, ela só vai se dedicar provavelmente na parte de comida italiana. E acontece que ela encontra já uma pessoa desagradável, uma pessoa que fez as piadinhas com os asiáticos dos capítulos passados. Acontece que foi essa pessoa que eu acredito que ela só deu umas poucas e boas, que ela falou um monte. Tanto que quando essa pessoa, digamos, já está ali, porque o chefe da sessão apresentou, qualquer dúvida que você tenha, pode perguntar para esse chefe. Ele fala, então a novata superstar que chegou. Acontece que a Rui já tá com o olhar, e a gente sabe que isso vai ser um problema, porque esse cara vai passar, digamos, vai querer causar problema pra ela. Eu confio na personalidade forte da Rui, espero que qualquer coisa ela fale com o chefe, que ela tipo discorde, que ela fale que não é assim que se faz. Mas sério, eu espero não ficar muito preocupado com a Rui, porque eu gosto muito da personagem, é uma wife em questão, eu tenho um carinho imenso. Só que, sério, eu acho que vai acontecer alguma coisa em torno dela. Acho que a Hina ter chegado na América nesse momento talvez ajude a Rui em alguma coisa, porque a gente viu que a Hina pode tentar consolar ela, digamos que aquele abraço acolhedor de irmã. Mas na minha opinião, eu confio que a Rui tem a própria personalidade forte. Eu acredito que ela não vai deixar esse chefe dar muitas críticas nela. Confiamos na nossa waifu. Mas é isso, meu querido, minha querida Kohai, que eu queria falar de Doméstico Nakanojo e seus capítulos mais recentes. Capítulo de número 242, 243. Foram ótimos capítulos, gostei bastante do que a obra nos apresentou. Acredito que eu ressaltei muito o que eu queria, o que eu senti, digamos que dos capítulos. Então, espero que você me diga nos comentários o que você gostou, o que você não gostou tanto, o que você acha que pode acontecer com a Rui, porque sim, eu tô preocupado com ela. Eu espero que ela não passe por maus bocados, porque eu gosto da personagem e não quero ver um chefe chato incomodando ela. Em todo caso, se sua pergunta é, Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Doméstico Nakanojo, eu diria que é o capítulo dedicado Tachibana Kyodai Tachibana, as irmãs Tachibana. Pelo fato de que teremos o reencontro de Hina, de Rui, eu já tô vendo sérias brigas aí, porque geral vai falar, a Hina tá certa, a Rui está mais certa, não tem essa da Rui, não tem essa da Hina ter ido pra lá. Então, sério, vai ter muita coisa, mas espero que seja um capítulo bem calmo. Pra todo caso, vai ser muito bom o reencontro da Hina e da Rui. A Rui nem deve saber por qual motivo realmente a Hina está indo falar com ela, mas vai ser bonitinho de ver, vai ser aquele abraço tipo acolhedor, e depois eu acho que ela já vai ter lágrimas e vai querer discutir com a irmã mais velha, porque quando ela descobrir por que ela foi lá, ela vai ficar meio brava. Pra todo caso, a gente sabe que a Hina realmente vai falar sobre o Natsu, é por isso que ela tá indo pra América, senão ela ligava por telefone e falava com a Rui. Mas então, lançando e lendo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Doméstico Nakanojo. Mata, né?